Olá para você que é inscrito aqui no canal Pão do Advento. Chegamos para a etapa final da nossa série de estudos sobre descanso em Cristo. Então, nós aprendemos durante esse trimestre que o verdadeiro descanso advém de nossa comunhão, de nossa aceitação do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para o perdão dos nossos pecados. Então, todos aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador pessoal encontram o verdadeiro descanso para suas vidas. Só que hoje, no capítulo de hoje, nós vamos falar do descanso supremo. Então, o título da lição de hoje é O Descanso Supremo. Então vamos lá. O texto que eu quero comentar com vocês aqui, que está na lição, é um texto que nós falaríamos horas sobre ele aqui, mas a gente não tem tempo para falar sobre ele assim, de forma muito detalhada. Então eu peço que você preste muita atenção no texto, porque ele na verdade envolve vários assuntos. Eu vou dar uma resumida no significado do texto, mas para a gente poder ter uma compreensão do que é o descanso supremo e como alcançar esse descanso, como viver esse descanso. E, infelizmente, nós vamos falar também sobre aqueles que perderão esse descanso. Então, vamos lá. O texto em questão, para a gente poder conversar sobre esse assunto, se encontra em Apocalipse capítulo 14. É o texto que fala sobre as 3 mensagens angélicas, a tríplice mensagem angélica. Então, que tríplice mensagem é essa? No Apocalipse, nesse capítulo, nós vemos 3 anjos trazendo mensagens para a humanidade. E em linguagem, o livro de Apocalipse é um livro de símbolos. Então, a gente não pode entender, a gente não pode ler o Apocalipse e achar que tudo ali deve ser entendido de forma literal. Então, tem coisas, como as advertências, como os ensinamentos, nós entendemos de forma literal. É fácil de identificar isso. Mas quando a gente encontra figuras de anjos, de animais, às vezes até eventos mesmo em si, nós devemos entender de forma simbólica. Como é que a gente percebe isso? A gente vai pelo próprio contexto. A gente vê quando a figura ela é muito fantástica, então a gente percebe logo que se trata de um símbolo e não de uma verdade, e não de um evento literal. E por que eu devo entender anjo aqui de forma simbólica? Primeiro porque anjo ele não vem trazer mensagem para proclamar para o mundo todo. Não existe isso na história bíblica. Quem recebeu a incumbência de levar o evangelho ao mundo foram os seres humanos, não foram anjos. Anjos, eles têm muita vontade de fazer isso, mas eles não podem, porque a missão é nossa. Eles vão nos ajudar. Existe o ministério dos anjos para auxiliar a igreja de Deus na terra. Então, o anjo que aparece aqui em Apocalipse, na verdade, é um símbolo da própria igreja. Anjo significa mensageiro. Então, nós somos os anjos, nós somos os mensageiros. Nós é quem levamos essa mensagem para o mundo. E qual é a mensagem? Então, vamos lá. Vamos ler o texto. Primeira mensagem angélica. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Então vamos lá. Vamos entender o símbolo aqui de forma resumida e rápida. Primeiro, evangelho eterno. Evangelho significa boas novas. Então, boas novas é sempre as boas novas da salvação. Então, a mensagem que ele traz é a mensagem da salvação, só que aqui tem um acréscimo, é eterno. Por quê? Ele está declarando aqui que a salvação, essa salvação que foi proposta por Cristo na cruz, ela não é uma salvação de agora, não, ela é eterna. Ela está na mente de Deus, nos propósitos de Deus, desde a eternidade. Então, antes do homem cair, a solução para o pecado já havia sido dada. Entenderam? Então, guarda isso aí. Segunda coisa, ele anuncia esse evangelho a toda cada nação, tribo, língua e povo, ou seja, para toda a terra, são para todos.
Qual é a mensagem? Temam a Deus, né? E deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. Ou seja, a mensagem fala sobre juízo. Se fala sobre juízo, fala sobre lei, porque não existe juízo sem lei. Guarda isso aí. Não há juízo sem lei. O texto vai falar de lei o tempo todo, né? O texto vai falar sobre lei o tempo todo. Então, juízo, lei. Não tem juízo sem lei. E adorem, mandamento, lei de novo, mandamento. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O restante do texto aqui é tirado também de um mandamento. Aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas é tirado de um mandamento. E que mandamento é esse? O quarto mandamento da lei de Deus. Então nós temos aqui juízo, falando da lei, né? Vocês vão achar que é um texto legalista, mas a gente vai chegar lá. Você vai ver que não tem nada de legalismo aqui. O texto fala de juízo, lei. O texto fala de adoração, lei, que o mandamento diz para adorarmos. E o texto fala de sábado, o Criador. Né? Não é qualquer Criador, não é qualquer criação, não. É o Criador, aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Isso é uma descrição do mandamento do sábado. Então, nós temos aqui o mandamento aparecendo várias vezes. E o que o mandamento pede da gente? Adoração ao Criador e atenção para o juízo. Aí vem a segunda mensagem. Seguiu-se outro anjo dizendo, o segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Então, vamos lá. Prostituição aparece no texto. Prostituição é pecado. Prostituição é quebra do mandamento. O mandamento, quando diz não adulterarás, ele inclui todo tipo de transgressão de ordem sexual. Então, a prostituição aparece aqui como uma referência ao mandamento. Só que essa prostituição não é a prostituição, né, de seres humanos, assim, né? Não é quando o homem sai e trai a sua esposa com a prostituta ou se relaciona com a prostituta. Não é isso, não. Aqui está falando de Babilônia. Babilônia é um poder político e religioso. Não dá para a gente entrar nos detalhes, mas guarde isso aí. Babilônia, né, ela vai ser mencionada lá no Apocalipse 17, né, ela aparece como uma mulher sentada sobre a besta, e é declarado que ele é um poder, né, que ela é uma nação, é um símbolo de uma nação aquilo ali. Uma nação religiosa. E essa nação faz o quê? Ela faz com que a humanidade, enquanto que o primeiro anjo prega o evangelho eterno para a humanidade, essa nação faz a humanidade beber do vinho da sua prostituição. Né? Ou seja, o vinho aqui é um símbolo das doutrinas de Babilônia. As doutrinas. Enquanto que o vinho da ceia de Cristo é um símbolo da salvação, né? Porque ali está incluído ali o plano da redenção, que inclui a morte de Cristo. O vinho de Babilônia é o contrário. É o contrário. É uma doutrina contrária. Então ela tem uma doutrina, ela quebra o mandamento, essa doutrina quebra o mandamento, porque ela prostitui, ela é comparada com a prostituição. Aí vem a terceira mensagem, que é a advertência final. Seguiu-se a este outro anjo terceiro dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então vamos à terceira mensagem. A terceira mensagem fala assim, que Babilônia que caiu, Babilônia aqui e a besta são a mesma coisa, viu? Vem falando assim, olha, a besta faz com que todos recebam um sinal, a marca, está no Apocalipse 13, pode ler lá depois. Todos recebam a marca, um sinal, né? Que declara que aquela pessoa pertence a ela. Então a pessoa se deixa assinalar.
Ela obriga e a pessoa se deixa, né? Porque a pessoa pode resistir e dizer não quero receber o sinal, não quero o sinal da besta, né? Eu quero o sinal de Deus. Você sabia que Deus tem um sinal? Pois é, Deus tem um sinal. E nesse capítulo 14 mesmo é falado desse sinal. Os adoradores de Deus têm o nome de Jesus, né, o nome do Senhor escrito nas suas testas. Enquanto os adoradores da besta têm o sinal na testa, os adoradores de Deus têm o sinal, o nome de Deus na testa. Isso significa que o sinal da besta também tem a ver com o nome, porque ele é uma imitação do sinal de Deus. Então, se o nome do Senhor está na testa, o que está na testa daquele que adora a besta? O nome da besta. E nome aqui é o nome no sentido de autoridade. O que expressa a autoridade de Deus na terra? O que expressa a autoridade de Deus na terra é a mesma coisa que vai ser usada no juízo. A lei. A lei de Deus. É na lei de Deus que está o nome do Senhor. A lei de Deus é quem declara isso. A lei de Deus é quem determina a sua jurisdição. Entenderam? Então a lei de Deus tem um papel muito importante aqui nesses versos. Então o texto todo está falando de lei a todo momento. Então, Babilônia, a besta, ela faz com que todos bebam do cálice da ira. Então, nesse cálice está o seu sinal, né, ao mandamento, né, o seu mandamento espúrio. Só que aqueles que recebem o sinal vão beber de um outro cálice. É dito lá que eles recebem o cálice do vinho do furor da ira de Deus preparado sem mistura de misericórdia. Ou seja, não há salvação, não há misericórdia para esses que adoram a besta, ou seja, que recebem o seu sinal. Mas há salvação para uma outra classe, que está no último verso. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, olha os mandamentos aqui, de forma bem clara, e a fé em Jesus. A fé é o que salva, mas a fé salva você para obedecer. Ninguém é salvo para desobedecer. Jesus não salva você para continuar matando. Jesus não salva você para continuar roubando, para continuar adulterando, para continuar para desrespeitar as autoridades, o pai e a mãe. Né? Não salva você para continuar mentindo, proferindo falso testemunho. Não. Deus salva você para obedecer. Você naturalmente obedece quando você se torna salvo, quando você é transformado pela ação do Espírito Santo na sua vida. Tá certo? Então, olha, a obediência aqui é importante, mas não é a obediência legalista. Não é aquela obediência para ganhar a salvação. É uma obediência porque você já está salvo. Agora, os perdidos vão obedecer também, mas vão obedecer à besta. Não vão obedecer a Deus. Veja que aqui se trata de obediência a Deus ou obediência à besta. Adoração a Deus ou adoração à besta. Leia Apocalipse 13, você vai ver, a besta é adorada. E aqui no Apocalipse 14, Deus fala, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e todas as águas. Deus, ele tem um sinal, a besta também tem. Qual é o sinal de Deus? Você sabe qual é? Então vamos ler. Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua de geração em geração. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, e no 7º dia descansou e tomou alento. Então vamos lá. O sábado não é só para israelita. Você lê o texto aqui e fala assim, é só para o povo de Israel. Não. Você aceitou Jesus como Salvador pessoal, você é israelita. Então, se você é israelita, o sábado é sinal perpétuo para você também. Entendeu? Então, o sábado é um sinal perpétuo para toda a dispensação cristã. Não é só para o judeu, é para todos nós, para os gentios, para todos. Ele é e continua sendo o sinal de Deus. O sinal de Deus. A besta também tem um sinal, ela imita. Da mesma forma que Deus tem um sinal de obediência, um sinal de aliança, a besta tem um sinal de obediência e de aliança para com ela. Um pacto com ela, um acordo com ela. Se você aceita esse pacto com a besta, você se perde. Você não tem descanso. Lembra que a lição fala de descanso? É dito lá que os que recebem o sinal, a marca da besta, não têm descanso nem de dia e nem de noite.
mas os adoradores de Deus, eles desfrutarão do descanso eterno, o descanso supremo. E que descanso supremo é esse? O descanso supremo é aquele que nós receberemos quando Cristo voltar nas nuvens do céu. Porque nós aqui, ainda como cristãos, desfrutamos esse descanso. Nós já desfrutamos desse descanso, mas ele não é pleno, porque nós ainda sofremos, nós ainda temos feridas, nós ainda passamos por provas terríveis, nós sentimos a dor do outro. O outro ainda sofre. Então nós sofremos, nós temos a nossa dor e sofremos pela dor do outro. Então ainda há muita dor e sofrimento. Jesus falou assim: passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, esse bom ânimo que nós devemos ter já é o descanso prometido de Deus, no meio de um mundo enfurecido. Mas quando ele voltar nas nuvens dos céus, nós teremos paz completa. Nós poderemos desfrutar da plenitude da salvação. Ali será nosso corpo corruptível, esse corpo onde existe um conflito, né? Essa disputa, o mal querendo vencer, não existirá mais isso, porque nós seremos transformados de uma carne corruptível em uma carne incorruptível. E seremos levados para o céu para habitarmos com Deus. E depois de 1000 anos voltaremos para uma terra renovada onde haverá paz. Não haverá derramamento de sangue, não haverá dor, não haverá pranto, não haverá mágoa, não haverá cicatrizes mais. Não da nossa parte. O único que terá cicatrizes, enquanto nós todos teremos um corpo perfeito, o único que terá cicatrizes será o Filho de Deus. O Filho de Deus sempre levará as marcas na mão e nos pés e no lado. Essas marcas serão a eterna lembrança do preço que ele teve que pagar para que eu e você tivéssemos descanso pleno, supremo, eterno. Que Deus abençoe você, que você possa alcançar esse descanso e que você possa levar esse mesmo descanso para outros. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.